Irmãos, chegamos ao final de janeiro e até aqui o Senhor nos abençoou. Fomos enriquecidos com toda a sua palavra esse mês e durante esse mês nós projetamos muita coisa. Nós conversamos sobre o fato de pensarmos no próprio mês, no próprio ano, pensarmos e projetarmos nossa vida para aquilo que queremos daqui a 30, 40, 50, 60 anos. Pensarmos nas decisões que tomaremos esse ano, porque elas serão fundamentais para a nossa existência. E no final, então, de janeiro, neste último domingo, eu quero conversar com você sobre, também dentro de Gênesis, sobre um assunto que também é muito importante. Por que não crer que este ano é um ano de extrema bênção de Deus? Por que não crer que talvez este ano as grandes mudanças, as grandes viradas, as grandes conquistas não aconteçam? Uai, pastor, está trilhando o caminho da teologia da prosperidade? Não, de maneira alguma. Eu estou olhando para a palavra do Senhor. E eu quero te dizer o seguinte: alimente o teu coração de boas expectativas, porque este pode ser um ano de grande vitória. Grandes vitórias. Podem vir na minha vida, podem vir na sua vida. E por que não? Deixa eu conversar com você sobre um personagem extraordinário do livro de Gênesis. Eu sei que você conhece a fundo a história dele, por isso eu estou escolhendo personagens que, na maioria das vezes, nós conhecemos muito bem, para poder trabalhar elementos que, às vezes, não nos vêm à mente. O personagem é José. E você já sabe o final da história. Na verdade, você sabe o início, você sabe o meio e você sabe o final. E aí eu quero te desafiar, como bom pentecostal que sou, como aquele que crê em curas divinas, sem abrir mão de médicos, como aquele que crê que o Senhor pode, do nada, colocar na conta da gente R$1 milhão, sem desacreditar de maneira alguma naquela poupança e provisão diária do dia a dia. Como aquele que crê simplesmente em portas abertas, que eu já vi tudo isso aqui dentro. A gente já viu irmãs simples dizendo: Jesus, eu quero minha casa. Ela normalmente, nesse momento da pregação, já teria dito: dá costas largas ao teu filho. Se lembrou dela? Que saudade, que saudade. Nós estamos gravando lá em casa todos os antigos cultos. Adivinha quem bomba em todas as gravações? A irmã Hilda. Nós vamos disponibilizar esse ano inteiro. E, amados irmãos, olha que fantástico. Uma mulher como essa pediu uma casa para Deus e do nada veio um homem na feira onde ela vendia produtos. E disse: a senhora é fulano e tal? Sou. Está aqui, é para a senhora. Ela disse: o que é isso? É dinheiro. Ela botou no sutiã. Meu Deus, coube. E simplesmente Gedeão pegou o dinheiro, chegou na casa que ela queria e disse: é quanto a casa? É tanto. Está aqui, conta. Era o dinheiro, sem mais, sem menos. Ah, meus irmãos, eu venho de uma tradição, de um povo que diz que o mar se abre toda hora, você está entendendo? Que maná cai do céu, que quando precisa, cordoniz vem. Irmãos, nós somos pentecostais, e por que não crer na misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, se esse é o ano de grandes milagres, eu recebo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual o problema?
ou tem vergonha de receber grandes milagres do Senhor? Só que aqui, a questão de José era muito mais profunda. Você se lembra quem era esse menino? Vamos juntos? Eu estou no capítulo 37, você sabe que vai me acompanhando à medida que a gente vai caminhando na palavra de Deus. Eu estou no capítulo 37. Quem é José? José é simplesmente o 11º filho de um homem chamado Jacó, que se casou com 2 mulheres porque o sogro passou a perna nele. Ele queria se casar com uma menina chamada Raquel. E o sogro Labão fez ele trabalhar pela menina 7 anos, porque ele não tinha onde cair morto, ele não tinha como pagar o dote da menina. Pai nenhum vai entregar a filha, principalmente naquela época, para qualquer um. E olha que era parente. Então trabalhou 7 anos pela menina. O amor era tão imenso que passou como se fosse nada, a Bíblia diz. Na noite de núpcias, ele não recebe a irmã mais nova, ele recebe a mais velha. No outro dia, enfurecido com o sogro, diz: que palhaçada é essa? Eu trabalhei pela mais nova e dormi com a mais velha. Aqui não se faz assim não, menino. Aqui primeiro vai a mais velha, depois a mais nova. Quer a mais nova? 7 anos de trabalho. Mas presta atenção, primeiro os 7 dias de alegria da mais velha, aí depois eu te dou um adiantamento salarial, te dou a mais nova, e aí você trabalha 7 anos. Lá foi Jacó. Pare e pense, uma relação como essa dá certo? Mas pastor, eram 2 irmãs. Oh, que maravilha. Uma briga acirrada pelo amor da vida. Uma tinha tudo, que era o coração de Jacó, Raquel. A outra não tinha nada. Aí uma que tinha tudo, não tinha filhos. A outra que tinha muitos filhos, não tinha um coração, não tinha nada. Pense se isso dá certo. Olha que confusão. Quem é Jacó? Jacó é esse homem envolvido nessa confusão, trabalhando feito doido, manhã, tarde e noite, para sustentar 10 filhos. E aí, finalmente, Deus abre a madre de quem? Da sua esposa amada, Raquel, e vem o filho da velhice dele, chamado José. Passado poucos anos, a esposa amada engravida do segundo. E quando engravida do segundo, que dá à luz, o momento foi tão difícil que ela morreu. A criança viveu, mas ela morre. E o segundo filho se chama Benjamim. O que acontece? É nesse contexto histórico que temos o capítulo 37. Então José é um menino que infelizmente cresce, praticamente quase que criado sem mãe. Alguns dizem que de 10 até 17 anos, ele aqui está com 17 anos, ele fica sem a mãe. E aí uma confusão maravilhosa. Pare e pense. O pai agora não tem a mulher amada. A única esposa é a irmã dela, a mais velha, Lia. E o pai, obviamente, por não ter mais a mulher amada, começa a projetar no filho o amor que tinha pela mãe. Daí a Bíblia diz que simplesmente o pai amava muito mais quem? José, que todos os outros o quê? Irmãos. E aí a confusão começa, porque no capítulo 37, versículo de número 1 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Ué, mas quem é Bila e Zilpa, pastor? O senhor não me falou. Ah tá, me perdoe. As 2 irmãs eram Lia e Raquel. Cada uma levou uma o quê?
escrava, uma serva, para quando estivesse cansado do marido, empurra a serva. Era assim que funcionava. Entendeu como é que é? E aí aquela velha história, quando Lia não conseguia mais dar filhos, pegou sua serva, empurrou e disse, você vai me dar filhos por intermédio dela. Era o costume da época. E Raquel, como não conseguia ter filhos antes de ter os dois, empurra a sua serva e diz, você vai me dar filhos por intermédio dessa. E gente, Jacó era muito forte. Deus de misericórdia. Jacó era um homem muito forte. E aí o que acontece? Por que José está com os filhos das concubinas? Pensa comigo. É raciocínio, é simples. A mãe dele morre, certo? Automaticamente, a esposa chamada Lia se transforma na matriarca, certo? E os seus filhos estão na ordem sucessória. Rubens, Simeão, Levi. É óbvio que quando esses filhos de Lia veem o amor que o pai tem pelo filho da morta, não era muito bom para José estar no meio deles, não é verdade? Então é melhor ficar com os filhos de segunda classe, os filhos das concubinas, das servas. E José, oh meu Deus, José é fantástico. Porque o pobre coitado, olha o que diz o versículo, que ele ficava com os filhos das servas, mulheres do seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Aí a gente pergunta, é ou não é alguém com mentalidade limitada? Meu amigo, se eu estou com esses aqui, porque os outros não me encaram, como é que eu vou falar desses daqui para o meu pai? Mas aí é simples, é só você entender um pouquinho de psicologia, e se eu analisar errado, os psicólogos da igreja me perdoem, e depois conversem comigo. Oh, limitado mental, não é esse. Mas pelo que eu consigo entender aqui, com o conhecimento quase que inepto sobre psicologia, irmãos, é mais ou menos assim, eu estou sem mãe. E aí, papai me ama, está jogando em mim, projetando o amor com a mamãe em cima de mim. Ótimo. Então, eu tenho que falar alguma coisa para o pai. Eu tenho que corresponder a esse amor. Ele me mandou estar com eles. Olha como ele corresponde. Falando mal dos irmãos, tudo que eles faziam de errado, ele ia falava com o pai. Tem condições de uma coisa dessa? É mais ou menos assim, papai, vou te contar uma coisa, mas é só entre a gente. Oh, Dan fez isso. Naphtali aprontou ali. Azer, o senhor não sabe o que Azer fez. Ah, papai. Sério, meu filho, sério. E aí, de alguma forma, ele pensava que com as más notícias que ele levava dos irmãos para o pai, ele estaria, de alguma forma, recompensando o amor pelo pai. E o pobre coitado, como era o mais novo, todo mundo já grande, já o odiando, já se afastando dele, simples como era, incauto como era, ele, de vez em quando, óbvio, tinha que ficar muito tempo com os irmãos, porque trabalhava junto com os irmãos. Devia ser um escravo dos irmãos. É mais ou menos como a gente faz com o mais novo, está compreendendo? A gente explora um pouco o mais novo, é uma delícia. E aí, o que acontece? O menino está lá, e aí chega perto dos irmãos, ele comete um erro muito grave. Porque ele conta os sonhos para os irmãos, aí que os irmãos o odeiam. Mas ele não conta os sonhos querendo se engrandecer, irmãos. Ele conta os sonhos para ver se ele conseguia alguma entrada no coração dos irmãos. Porque ele pensou assim, ó, se eu falar da minha intimidade com meus irmãos talvez
o coração com brandura, se volte para mim. Aí olha o que ele vai falar de intimidade para os irmãos, para gerar aquela história de cumplicidade. Você já teve irmão? Você já contou as maciotas para ele? Você já falou para ela tudo que fazia de errado? Ao pai chega, o que estão falando? Nada, morre por aqui. Não é mais ou menos assim? Era isso. Aí quando ele vai falar dos sonhos, aí ele fala que o feixe dele é grande e dos irmãos se encurva. Aí o que está ruim, o que acontece? Aí piora. Aí, imprudentemente, de forma simples, ele não queria atingir ninguém, ele vai e fala para o pai, papai, deixa eu falar um sonho para o senhor me ajudar. Olha, o sol e a lua se curvavam diante de mim. Aí o pai olha e diz assim, meu Deus do céu, a tua mãe está morta, o que tu está fazendo com a tua tia mãe? Porque quando ele fala que o sol e a lua vão se curvar, e o pai diz, está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar, é porque a tia dele, a mãe já estava morta, a tia dele assumiu o lugar de mãe. E ele está dizendo que vai todo mundo se curvar diante dele. Chega uma hora, irmãos, que os irmãos não mais suportam José. Ele é extremamente mal interpretado, ele é odiado, há um ressentimento enorme entre eles. E como eles já vêm, todos eles, de família quebrada, porque vamos ser francos, pense na questão de fraternidade no Gênesis. A primeira vez que temos a noção de irmãos, o que acontece? Um mata o outro. Por quê? Porque num culto não soube discernir, ter calma e conversar com seu irmão. Puxa, porque Adonai gostou da tua e não gostou da minha oferta e podia sair dali. Não. Ele só sai e mata. Aí a Bíblia diz que lá na frente vem dois irmãos que por causa das mães têm uma vida separada, porque as mães se odeiam. Estou falando de quem? Se lembra? Isaac e Ismael. Foi Ismael sair da amamentação. Sara e Agar não se podiam mais ver na reta. E os dois simplesmente perderam a possibilidade de viverem juntos e crescerem juntos. Aí como se a fraternidade, ter irmãos no Gênesis, fosse extremamente complicado. Aí você vai para Esaú e Jacó. Aí você tem Isaac amando Esaú. De novo, teoria minha, posso estar errado, me corrija depois. Mas na medida em que Isaac sempre foi pacífico, tranquilo, como é que ele gosta de Esaú? Isaac, ó. Isso mesmo, Esaú o atrai, porque Esaú é forte, Esaú é caçador, Esaú vai para a rua, Esaú traz a comida, Esaú é o alfa. Esaú, na verdade, era seu irmão Ismael. E de alguma forma, em razão do prejuízo que teve de não crescer com o irmão, ele olha para o filho, vê características de Ismael nele, e ele o ama. Jacó não, Jacó é igual a ele. Jacó é de dentro de casa, na barra da saia da mãe, homem pacífico, tranquilo. Aí a mãe ama. Aí os dois têm uma fraternidade maravilhosa, não é verdade? A Bíblia diz que Esaú só não fez com Jacó o que Caim fez com Abel, porque o pai estava vivo. E o pai estava por perto. E a história de irmão matar irmão já estava muito interessante. E aí é numa dessa que Jacó cresce. Olha que balaio de gato. Aí Jacó cresce. E depois de passar a perna no pai,
no irmão. Aí vai para Padã Arã. Quando vai começar a vida, adivinha o que empurra para o cara? Duas irmãs que se odeiam por causa do amor do mesmo homem. Isso gera o balaio de gato que está aqui. Escute. Eu sei que às vezes a vida, ela dá voltas tão terríveis, tão maldosas, tão maliciosas. A gente bota o pé pelas mãos, a gente entra em buraco que não tinha que entrar. E às vezes a gente olha para a existência da gente e a gente diz, é tudo acabado. O que eu tenho é tudo menos lar. E se eu não tenho lar, pior ainda emprego. Pior ainda, relações sociais. Que emaranhado é esse? Você poderia ter uma descrição mais extraordinariamente difícil que essa. Não há paz, não há conforto, não há carinho, não há irmandade. Existe a confusão atrás de confusão. Até que Jacó nasce, cresce, tem seus filhos, e José vem a existir. E aí, quando a gente olha para José, irmãos, a gente vê uma pálida possibilidade de mudança no quadro. Como pálida, se começou com tudo ruim, calma, vai piorar, você já sabe, né? Ele um dia vai ver os irmãos. Quando ele vai ver os irmãos, aí a Bíblia diz que os irmãos dizem, aí, vem o sonhador, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Aí Rubens está perto e diz assim, não, joga só no buraco. E o plano de Rubens era jogar no buraco, amanhã eu venho e pego. Aí Rubens foi resolver algumas coisas, ainda era o primogênito, ainda mandava dentro de casa. Quando ele volta, os irmãos já tinham vendido ele. Um rapazinho chamado Judá deu a ideia brilhante, está passando uma caravana de ismaelitas, vamos vender como escravo, moleque, vamos rasgar a túnica dele, vamos encher de sangue e falar para o papai que ele morreu. Por quê? Porque a ideia é a mesma desde Caim e Abel. Eu acabo com um problema, exterminando o outro. E assim fizeram, e voltaram para casa. O tempo passa. Você se lembra da história? Ela é linda, né? Esse menino agora, lá no capítulo 39, ele é vendido, ele é comprado por simplesmente o capitão da guarda do Egito, ou seja, o general e chefe dos exércitos egípcios. Potifar não era qualquer um. E aí você sabe que ele está ali, ele é vendido aos 17 anos, e ele está ali trabalhando, ano após ano, cresce bastante na casa de Potifar, que deveria ser enorme, com recursos grandes, a tal ponto que Potifar diz, você é o segundo na casa, a única coisa que eu não quero que você mexa é na minha esposa, o resto está tudo na tua mão, e eu não me preocupo com nada, e a palavra de Deus diz que ele prosperou por causa de José, porque Deus era com José. Quem olha para José, moreno alto, bonito e sensual, quem? Óbvio, a patroa. A patroa olha para ele como objeto. Ele não passa de escravo. Ele é um relés escravo, que eu uso como eu quero. Então, venha aqui, porque eu quero te usar. Aí José disse, peraí, não é assim não, minha senhora. Como é que eu posso pecar para com meu Deus? Ele não fala nem de Potifar de cara, ele fala de cara para com meu Deus. Olha a consciência espiritual do menino. E aí, ela revoltada,
segura suas vestes. Aí vem denunciação caluniosa, mentira. Potifar era, ao mesmo tempo, promotor e juiz. Então, sem nenhum problema, já recebeu a denúncia, já sentenciou, José foi condenado e foi para a cadeia. O que eu acho interessante aqui é que escravos, quando tentavam estuprar alguém da família, eles eram mortos. A regra no Egito é morte, porque José foi para o calabouço. Mesmo a Bíblia dizendo que Potifar ficou irado. Eu acho que Potifar conhecia a mulher que tinha. Daí, por uma questão de justiça, não matou. Mandou para onde? Para a papuda da época. José chega na papuda da época, é uma questão de tempo, ele simplesmente chega a ser o diretor-geral da papuda. Sem fazer concurso público. Virou delegado-chefe. Mandando em tudo, administrando tudo. E todo mundo estava na mão dele. E o carcereiro-mor, ou seja, o corregedor da Polícia Civil da época, olha para ele e diz: confio em você plenamente. Vou dar alguns mergulhos no Nilo e tomar algumas frutas maravilhosas. Entendeu como era a vida do carcereiro-mor? E você cuida de tudo. Lá José não deixou faltar nada. Veja como o Senhor é. O Senhor, quando pega José e bota na casa de Potifar, o Senhor fez José aprender a administrar muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Potifar já era rico, se tornou muito rico depois de José. Agora, quando o Senhor coloca José na penitenciária, irmão, se hoje a situação é feia, se comida falta, se a coisa já é braba, você pode imaginar na época do Egito. Não faltou comida para ninguém. José aprendeu a administrar centavos, vírgulas, migalhas. Porque Deus estava preparando José para algo muito maior. Aí tem um sonho do copeiro, do padeiro. Os dois foram parar na papuda. E aí o carcereiro, como sabia que eles eram altos oficiais, deixou do lado cela especial. Entendeu como é que é? O texto demonstra isso. Cela especial. E deixou José cuidando. E aí José interpreta o sonho, diz para o padeiro: daqui a 3 dias você perde a cabeça. Para o copeiro: daqui a 3 dias você volta. E José não é bobo. José disse: olha, lembre-se de mim, não esquece de mim não. Adivinha quem não lembrou de José? E que só vem lembrar dele tempos depois, quando o faraó tem sonhos estranhos. Que história é essa de 7 vacas gordas que engolem vacas magras e ainda fica magro? O normal é 7 vacas gordas engolirem 7 vacas magras e ficarem pelo menos um pouco mais cheinhas, mas ficava magra. Aí vem selos enormes, grandes, com pequenininhos depois. Aí ninguém sabia interpretar. Aí o rapaz disse: ó, aquele lá. Aí chamaram José, e José vem, e José interpreta. E diz: são 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome extrema. Pega alguém que saiba administrar, para que o senhor não passe fome. Dá dicas a Faraó. E aí, José, que nessa época já sabia o que eram juros compostos, relacionados a cereais, ele é chamado por Faraó, e Faraó disse: ó, cuida de tudo. José, que já sabia administrar casa com muito dinheiro, soube administrar toda a riqueza do Egito, de tal forma que nos 7 anos de fome, o Egito não padeceu. E povos vieram de longe para vir comer.
E ele não abriu as coisas rapidamente, não. Ele tinha toda uma pós-graduação em falta de grana. E aí, no primeiro ano de fome, adivinha quem chega de Canaã querendo comprar comida? Chuta quem chega. Os irmãos de José. Preste toda atenção agora. José os identifica, eles não. Óbvio, José estava vestido como um egípcio, trajado como egípcio, enfeitado como egípcio. Era impossível ser reconhecido. Então, preste atenção nisso. Olha que fundamental. Quando olha para os irmãos, qual seria a sua primeira atitude se você estivesse como José? Porque os fatos foram o seguinte: primeiro José fala com rispidez. Deixa eles presos 3 dias. Depois solta, manda de volta para casa e fica um preso. Cheira o que a isso? Olho por olho? Dente por dente? É muito interessante, né? Por que 3 dias no cárcere? Porque talvez José tenha ficado quase 3 dias naquele buraco. Porque dos 10 que vieram, somente 9 voltam, um fica. Porque da primeira vez que fizeram isso, José ficou, os outros voltaram, não é? Não há muito de parecido na história. Muitos olham para tudo que José está fazendo e diz: isto é claramente vingança. Mas existe uma segunda posição. Como é que alguém que não pega a mulher do seu patrão e diz: eu não poderia fazer isso diante de Deus, pode agora estar se vingando? Se tem um senso altíssimo de fidelidade. Como é que alguém que lá na frente, no último capítulo, no capítulo 50, diz: gente, não se preocupe, eu não vou tornar vocês escravos. Deus é que fez isso e fez para abençoar vocês. Eu vim antes, foi para abençoar. Como é que nesse momento estaria simplesmente se vingando? Há uma segunda teoria aqui, e alguns dos grandes teólogos dizem assim: José ainda não sabia quem era cada um dos seus irmãos. José não sabia o que estava no coração deles. José tinha uma lembrança terrível de tudo que fizeram. E José, antes de se identificar e tratá-los com bondade, tinha que saber o que lá dentro haveria. Então, José, sabiamente, estrategicamente, antes vai verificar quem são seus irmãos, para depois verificar o que deve ser feito. Ele é tão sábio que, quando os irmãos chegam, ele olha para os irmãos e dizem: vocês são espias, vocês vieram de longe para roubar o Egito, lá onde vocês estão não tem grana, foi o rei de vocês que mandou e vocês vieram para roubar. Gente, isso é uma técnica fantástica em matéria de inquérito policial. O que você faz? Você pega desprevenido o pobre coitado que está falando e você o acusa fortemente. Ele se perde no que está falando e a tendência é ele abrir a boca e falar a verdade. Isso é simples. Desde a época de José se faz isso. Entendeu? Pergunte a um bom delegado de polícia. Quando ele joga essa, os irmãos: não, pelo amor de Deus, nós somos, temos um pai, tem um irmão que ficou, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, não, a gente é simples camponês, só está aqui para comprar. Não, vocês são espias. 3 dias de prisão. Na hora a cabeça deles começa a girar. Nós já fizemos isso uma vez na vida. Nós já fizemos isso uma vez na vida.
Nós já tratamos o nosso irmão como se fôssemos estranhos. Nós um dia fomos embora e deixamos nosso irmão à sorte, nem fomos atrás. Estávamos com o coração tão pedrado como esse homem. A consciência de todo mundo já foi pesando. E aí, depois de 3 dias, José diz assim, para saber se vocês não estão mentindo, traz o irmão mais novo. E fica um de vocês. E José escolhe Simeão. Eu não sei porquê. Essa é a única parte do texto em que não há dedução nenhuma. Por que Simeão? Mas ele escolhe Simeão e deixa preso. E eles voltam. E a consciência devia estar pesando. Fizemos isso com José e a segunda vez que acontece, como é que vai ser com o papai? O pior, quando chegam para ver a comida, adivinham o que está dentro dos sacos? Para piorar a situação? O dinheiro que eles tinham entregue. Pronto. Meu irmão, sabe aquela coisa? Não tem como piorar. E vê, tem como piorar. Quando eles veem o dinheiro, eles quase morrem. E aí, imediatamente, conversam com o pai. O pai, não, Benjamim não vai. Já foi embora José, Benjamim não vai. Engraçado, o pai não fala nada de Simeão. Morra Simeão. E só voltaram porque acabou a comida. Olha que família fantástica. Só voltaram porque acabou a comida e eles iam passar fome. Aí Judá disse, papai, tem que levar Simeão, Benjamim. Não vai. Aí Judá disse, fica tranquilo, faz comigo o que o senhor quiser, se eu não trouxer Benjamim de volta. Foram. Irmãos, imagina a cena, chegando no Egito, encontrando o administrador, não José, o administrador da casa de José, já foram se explicando, olha, o dinheiro, e aí começaram a falar, a gente não quis roubar não, voltou. Gente, o administrador que já sabia de tudo, de toda a tramóia sagrada, linda, olha para eles e diz, calma, foi o Deus de vocês que deu. O administrador de José, que não acreditava no Senhor Deus, teve que dizer, calma, isso aí foi um milagre, foi Deus que deu para vocês. Acalma o coração. Inclusive, meu chefe quer falar com vocês. O quê? E é na casa dele. E é meio-dia na hora do almoço. Entraram dizendo, a gente não sai. Vão fechar, vão esmagar a gente, vão acabar com nós, mas a gente merece. Olha o que a gente fez, a gente colheu, e estamos colhendo, a gente merece. Muito bem, quando chegou lá, Simeão é solto. José conhece o seu irmão, que não tinha visto enquanto bebezinho, e simplesmente um banquete fantástico. Gente, aqui José foi, eu não posso dizer maquiavélico, porque Maquiavel não tinha nascido. Mas ele foi fantástico. Escute, olha o que José fez. Sentou, deu comida para todo mundo, destacou Benjamim e deu 5 vezes mais porção de comida. Honrou muito mais Benjamim. José estava perguntando para si mesmo, deixa eu honrar Benjamim para ver o que eles vão fazer. Porque meu pai me honrou com uma túnica. Vamos ver eu honrando o Benjamim agora, vamos ver a cara deles. A Bíblia não descreve a reação contrária de nenhum deles. Acho que eles estavam com tanto medo, Fábio, que meu Deus do céu. Não descreve a reação. E aí algo fantástico ocorre. José começa a olhar e dizer, tem algo diferente. Esses 21 anos que nós ficamos longe, mudar o coração dessa galerinha? Deixa eu ver. Aí veio aquela tramóia. Devolve para eles o dinheiro, deixa todo mundo ir embora e bota o meu copo no de Benjamim.
Aí, no meio do caminho, lá vai o administrador de José, combinado com José, dizendo: como é que vocês tratam mal toda a beneficência do meu senhor? Onde vocês roubou o copo dele, e é o copo sagrado de adivinhação. Tinha isso no Egito, entendeu? Alguns magos, eles tinham um copo no qual eles jogavam líquidos especiais e adivinhavam as coisas. Como José tinha o Espírito de Deus e adivinhava tudo, aí tinha essa história do copo. Os irmãos de José disseram: ninguém roubou nada aqui de ninguém, e se